Muito bem, estamos de volta para o último bloco da sabatina com Gilberto Natalini. Ele é candidato ao governo pelo PV ao Estado de São Paulo, a governador. Esse bloco, como eu disse, ele tem 15 minutos. Faltando 2 minutos para o final dele, eu vou dizer ao candidato que ele tem esse tempo para suas considerações finais. E também, como eu disse, nesse bloco, a gente destinou a perguntas enviadas pelos internautas que podem participar durante todas as sabatinas. E a Melissa Toledo tem pergunta enviada por internauta. Isso, pergunta enviada pelo Antônio de Pádua, o Padinha, que é ecologista. Ele diz o seguinte: existe um plano de desenvolvimento sustentável e de proteção à reserva de águas do nosso aquífero Guarani, por aqui na região e todo o interior paulista e brasileiro? Infelizmente, o aquífero Guarani está um pouco ao Deus dará. Aliás, a questão ambiental no estado de São Paulo e também no Brasil sempre é um dos últimos pontos de pauta dos governantes. Aí vem a nossa diferença do Partido Verde com os demais partidos e as demais propostas. Para o Partido Verde, o desenvolvimento econômico é necessário. Salário, emprego, renda, a gente está preocupado com isso, as pessoas têm que viver. O desenvolvimento social também é importante. O fim da miséria, a diminuição da pobreza, a justiça social, mas tem uma vírgula que o Partido Verde põe nisso, que os outros partidos não põem. Com respeito à natureza e com respeito à vida dos animais e à vida humana, e a vida dos outros seres vivos, a biodiversidade. Isso é para nós questão de honra. A diferença nossa para os outros partidos é que nós não queremos um desenvolvimento econômico, nós não queremos ganhar muito dinheiro destruindo a nossa casa, que é o planeta Terra. Então tem que fazer um casado entre o progresso, entre a qualidade de vida, o bem viver das pessoas e a proteção à natureza. E isso, infelizmente, não tem sido feito pelos governos. O Partido Verde quer ir ao governo de São Paulo mostrar que é possível nós fazermos essa combinação, e essa combinação pode dar certo. Não é atrasar o progresso, não é as pessoas ficarem lá sem ter a tecnologia, ao contrário. Ao contrário, usar a tecnologia para proteger a natureza. Nós temos plano de recuperar os cursos d'água no estado, plantio de mata ciliar. São Paulo deixa de tratar 50% do seu esgoto. Aqui, essa cidade, aqui Franca, trata 100% do esgoto. Parabéns para Franca. Agora, o resto do estado de São Paulo é produzido 100% e é tratado 50%. O restante do esgoto é jogado nos rios. Não tem cabimento com toda essa situação. Nós não temos um programa sério de energia eólica ou de energia fotovoltaica ou energia solar para aquecer água no estado de São Paulo. Essa região aqui de Franca é a região que mais venta no estado. É propícia para desenvolver um projeto de energia eólica, produzir energia elétrica a partir do vento. São Paulo não tem programa de energia eólica, não tem programa de energia solar. Então, o Partido Verde está vindo aí para isso, para que a gente possa colocar essas modernidades na mesa do tabuleiro político. Discutir com os empresários. Por exemplo, por que a gente não transforma todo o bagaço de cana em energia? É possível, a chamada energia de biomassa, aproveita menos de 30%. Então, nós temos essas propostas estudadas direitinho, sem correria, sem atropelo, conversando com as pessoas, sem impor nada para ninguém, porque tanto o pobre quanto o rico quer continuar vivendo no planeta, quer continuar vivendo no estado de São Paulo. Mas do jeito que nós estamos indo, daqui a pouco a gente... Não sei se vocês sabem, Paulo Saldiva soltou uma pesquisa agora, faz 3 dias, dizendo que nos próximos 15 anos vão morrer 256 mil paulistas devido diretamente à poluição dos carros. Por que nós não temos um programa de implantação de trens de verdade no estado, entre as cidades e intercidades? Essa cidade cabe um VLT. Certo? O VLT não emite CO2, não aquece o ar e nem pega o pulmão da gente, nem o coração, nada. É limpo, é transporte limpo. Entendeu? Então, nós do Partido Verde temos
estas alternativas e essas propostas que os outros partidos, infelizmente, é aquele desenvolvimento tradicional que vai indo, vai produzindo, vai dando, só que vai destruindo, deixa aquele rastro de destruição atrás e não se preocupa em recuperar. A Priscila também tem pergunta de internauta. E está acabando meu tempo. Está acabando. É uma pena. 10 minutos. Eu ficaria com vocês aqui a semana inteira conversando. Candidato, a pergunta é do Dagner. Ele fala sobre a questão de trânsito. Como é de conhecimento de todos, em Franca temos um trânsito horrível, com péssimos motoristas. Gostaria que o senhor falasse o que pode ser feito para termos um trânsito mais humano. E aproveitando a deixa, queria saber quais são as principais propostas do senhor para a mobilidade urbana. Olha, prioridade 1 do Partido Verde no governo, transporte sobre trilho. Prioridade 1, transporte sobre trilho. Por quê? Porque as cidades médias e grandes estão infartando de tanto carro. Nós não somos contra o carro, vou responder, nós não somos contra o carro, mas nós não podemos ser escravo do carro. O carro não pode escravizar o ser humano, homem ou mulher. E hoje nós estamos nos transformando em escravos do automóvel. Porque existe uma pressão enorme da indústria automobilística, como se o Brasil, se não vender carro, não vive. Vive sim, é possível viver. Cada um pode ter seu carro e usar no momento certo, na hora certa, para o assunto certo. O que não dá é, por exemplo, uma cidade como São Paulo, a pessoa fica 3 horas para lá, dentro de um carro, 2 horas para cá, quer dizer, gasta 4, 5 horas do dia, dentro de uma latinha, certo? Respirando poluição, se podia ter um transporte que ele pega e vá em 20 minutos para o trabalho dele. Infelizmente, o atraso na ferrovia, no transporte sobre trilho no Brasil, é imenso. Eu pergunto para vocês, por que não tem um trem entre São Paulo e a região de Campinas? Um trem bom, não é trem-bala que eu estou falando, não estou falando de sonho de uma noite de verão, não. Eu estou falando do dia a dia, da realidade. O trem-bala deixa lá para o ano 2800, certo? Vamos falar de um trem para Campinas, de um trem para a Baixada Santista, de um trem para Sorocaba, entendeu? Aqui mesmo na região você pode imaginar um processo de implantação de linha férrea para ligar as cidades da região. Por que não pode ter isso? O Partido Verde propõe isso. Mobilidade urbana para nós é transporte sobre trilho. A bicicleta também tem seu lugar. Se tiver uma ciclovia boa, uma coisa bem ajustadinha, a bicicleta também tem seu lugar. É saudável, certo? É agradável e é possível. São Paulo, por exemplo, sem nenhuma estrutura, tem 500 mil pessoas que vão e voltam do trabalho todo dia de bicicleta. Sem nenhuma estrutura. Se puser estrutura, vai passar para 1 milhão, 1,5 milhão. Se a Europa faz, por que nós não podemos fazer? Então, são questões que eu quero dizer. O trânsito que ele perguntou é um problema grave, mas também tem muito a ver com aquela questão de nós sermos escravos do automóvel, que a gente entra dentro do automóvel, a gente se transforma em outra pessoa. Aí tem que ter punição, tem que ter fiscalização, tem que ter educação no trânsito. Vocês sabem que o que mais mata no Brasil é acidente de trânsito, né? É o primeiro assassino do Brasil. E depois é assassinato mesmo com arma de fogo. Então, esses 2 assassinatos matam 110 mil brasileiros todo ano. É uma carnificina que é feita no país. E o trânsito está nisso. De ampliação do rodízio, de repente até mesmo para o interior do estado? Depende da cidade. Aí você tem que avaliar. Se a cidade tem um problema grave, porque o rodízio é 2 coisas, né? É liberar as ruas, né? E ao mesmo tempo é a poluição do ar. Depende da cidade. Isso não pode ser feito de forma aleatória, porque tem cidades e cidades. Tem cidade que, embora tenha muito carro, tem estrutura viária para não precisar de rodízio. Agora, por exemplo, eu vou dar uma informação, não sei se você deve ter, que é um jornalista extremamente informado. Mas a população de São Paulo, por exemplo, foi feita uma pesquisa, é favorável à ampliação do rodízio. A população da cidade de São Paulo. Todo mundo achava que era contra, né? São favoráveis à ampliação do rodízio, porque vê que quando o rodízio amplia, você anda na cidade. Então, tem uma pesquisa lá que nós vimos que está dando isso. A própria população enxergando isso. Caso a caso, não pode ser generalizado, entende? Candidato, mais uma pergunta de internautas. É da Marisa Nascimento. Ela pergunta: nos últimos anos, o estado de São Paulo assistiu uma quebradeira das usinas de açúcar e álcool. Na nossa região, várias cidades, como Patrocínio Paulista, Batatais, Buritizal, dependem quase que exclusivamente desse setor. O que fazer para recuperar o etanol, que há menos de 10 anos era a grande aposta do Brasil? Isso foi, na minha opinião, uma coisa muito, até, de certa forma,
ruim, né, que foi feito por uma política nacional, né, uma política nacional, os últimos 10 anos, o setor de produção de álcool ficou relegado, ficou, na verdade, desprestigiado, né? O governo do estado abaixou o imposto, fez o que pôde, né? Não dá para baixar mais imposto ali, é difícil, né? Mas existe a questão nacional, que é o quê? Na hora que se atrelou o preço do litro de álcool à gasolina, e você segurou a gasolina, né? Está segurando a gasolina de forma demagógica, de forma... nós podemos falar, me desculpe de falar, né? Estelionato político, eleitoral. Por quê? Passou a eleição, vai subir a gasolina. Anota aí, até o final do ano, vai subir a gasolina. Quando impressou o preço da gasolina, segurou artificialmente, né? O álcool também ficou imprensado. A margem de lucro diminui, né? Você não tem, na verdade, o governo federal não tem uma política de colocar o álcool como não só por uma questão de preço, nem só pela questão da sobrevivência da indústria, também por isso, mas particularmente porque é um dos combustíveis limpos que nós temos aí para evitar a emissão de CO2, de monóxido de carbono, de CO2, para piorar o aquecimento global. Candidato, foi o responsável pela criação da Coordenadoria da Diversidade Social em São Paulo. O senhor é a favor da adoção de crianças por casais do mesmo sexo? Olha, eu fui favorável à criação, na verdade eu ajudei, eu fui secretário da Prefeitura de São Paulo. Esse problema da diversidade sexual é um problema que nós temos que tratar com a maior naturalidade, né? Qualquer exagero aí está errado, porque a questão existe, né? As orientações sexuais diferentes na sociedade, elas existem, né? Então não dizer que tem, que não tem, deixou de ter, porque existe, normalmente. Ninguém vai quantificar isso, mas existe, tá certo? Qual é a questão? Nós temos que tratar isso com naturalidade. Nós não podemos tratar isso como uma coisa, não pode, esconde, fecha, quebra, bate, de jeito nenhum. Mas também não podemos ficar tratando isso com fetiche, né? Como quem diz, olha, o bonito agora, o moderninho agora é ser, você, homem, namorar homem, mulher namorar mulher. Temos que tratar com... Isso sempre existiu na humanidade. Desde a velha Grécia, de Roma, sempre existiu. Se nós fizermos isso com a maior naturalidade possível, nós poderemos sim chegar num bom senso sem radicalismo. Então, eu criei a Coordenadoria da Diversidade. Houve um grupo de vereadores que achou que o mundo ia cair. Caiu nada. Não caiu nada, está lá funcionando. Bom, candidato, a partir de agora o senhor tem 2 minutos para as considerações finais. A gente sabe dos um assunto tão polêmico, tão legal, não vai dar tempo de eu falar. Mas eu volto outro dia se vocês chamarem. Claro. Bom, portas abertas. Eu queria agradecer vocês, tá certo? Queria muito agradecer vocês pela oportunidade, tá certo, de estar aqui, tanto a televisão como a rádio, como o jornal. Eu já tive aqui uma outra vez, fiz uma visita de cortesia, fui muito bem recebido. Queria dizer que estou acompanhado aqui pelo nosso candidato a deputado federal, o Correia Neves Júnior, que é número 4355. Estou acompanhado aqui pelo nosso candidato Maurício Baleiro, que é número 43430. Você vê que eu sou bom para decorar. E o PV tem o número 43. Já que é um debate eleitoral, eu me sinto no direito de pedir voto para mim, para o nosso senador Cacaverá, que é um índio. É o único partido que tem um índio como candidato, um índio altamente inteligente e presente, né, que defende a causa índia junto com a causa da sociedade, Cacaverá, e também para o Eduardo Jorge, que é nosso candidato a presidente da República, um homem digno, médico como eu, muito gente boa. Então agradeço a vocês, muito obrigado, e espero que o povo de Franca e de região entenda que tem que dar uma oportunidade para o Partido Verde, mostrar um pouco o que nós queríamos fazer, tanto na área econômica, social, mas também na área ambiental. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim da sabatina com Gilberto Natalini, candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Verde. A cobertura completa amanhã nas páginas do Jornal Comércio da Franca, no portal GCN, pela Rádio Difusora e pela TV Franca, canal 23 da NET. Amanhã vamos receber também aqui o candidato a deputado federal Cristiano Rodrigues, do PHS. Um abraço para você e até lá.